Boa noite, alunos do Virgínios Gama. Bom, eu estou gravando esse vídeo de noite, já são mais 6h47 e eu estou fazendo esse vídeo para você e para os seus colegas que vão fazer a prova de recuperação de Valmir, a prova de recuperação em História da prova cujo conteúdo é Grécia Antiga. Então, eu vou corrigir a prova que ele ministrou anteriormente e espero que isso de alguma forma ajude você no próximo teste. Vamos começar? Vamos resolver agora a primeira questão. Nós temos aqui a letra A. Essa primeira questão, segundo me passaram, era para você marcar a alternativa incorreta. Toda vez que você for fazer uma prova, você sublinha, toda vez que estiver apresentando, assinale a alternativa incorreta. Você vai sublinhar, marcar, passar uma linha embaixo de onde estiver dizendo a alternativa incorreta. Só para ajudar a reforçar sua atenção no momento de resolver a prova. Tudo bem? Então, vamos ver. Qual dessas quatro opções aqui está errada? Que aqui nós vamos marcar. Não vamos marcar a correta, vamos marcar a errada. Letra A. O território ocupado pela Grécia Antiga pode ser dividido em três partes: a continental, a insular e a asiática. Para resolver essa questão, vamos olhar o mapa da Grécia. Eu tive o trabalho de baixar o mapa da Grécia. Nós estamos vendo aqui o mapa. Temos aqui o mar Egeu, o mar Mediterrâneo. E essa linha pontilhada vermelha é a linha do território da Grécia. Ou seja, o que está embarcado dentro dessa linha é território grego. Fora dela aí já são territórios pertencentes a outros povos. Então, voltando à questão, ele diz que a Grécia é dividida em três tipos de território: o continental, o insular e o asiático. Primeiramente, o continental nós vemos aqui, ó. Por que continental? Porque ele fica dentro do continente europeu. Ele fica pertencente ao continente. Entendidos? Vou escolher outra cor aqui para facilitar aqui para marcar. A segunda parte é o chamado território insular. O que é insular? Insular nada mais nada menos são do que ilhas. Insular é o termo que você usa para ilhas. Aqui você pode ver uma ilha aqui. Você pode ver várias ilhas aqui, aqui e por aí vai. Entendido? E qual é a terceira parte? Ele diz que o território grego também, ele se divide, a terceira parte do território grego é asiático. Professor, qual é a parte asiática aqui? Seria essa. Essa daqui. Certo? Para aqueles que não sabem, atualmente esse território que eu marquei aqui de roxo, ou de rosa, tanto faz, ele pertence atualmente ao território da Turquia. A Turquia atualmente é o único país do mundo que tem o território localizado em dois continentes, na Europa e na Ásia. E antigamente, nessa época aqui da colonização grega, os gregos colonizaram essa parte aqui do litoral turco, que era na Turquia. Mas não vai dizer que isso aqui é o território turco não, pelo amor de Deus. Diga apenas que é o seguinte: o território grego se dividia em continental, insular, que era das ilhas, e asiático. Aqui a gente pode ver até aqui algumas cidades famosas, como Troia, onde teve aquela famosa guerra de Troia, Mileto, que para quem não é da área não conhece muito bem, e Éfeso também. Essas daqui são as principais cidades da parte asiática da Grécia. Entendidos? Ou seja, a primeira questão está correta. Então, professor, é para marcar a questão? Não. A gente só vai marcar a que estiver errada.
Entendidos? Pois então, vamos continuar. Bom, vamos agora para a segunda alternativa. Aqui diz: a Grécia Antiga nunca chegou a formar um estado unificado. Seu território era ocupado por várias cidades autônomas, cada uma com a sua própria organização social, política, religiosa e econômica. Tá certo ou tá errada essa questão? Essa questão está correta. Professor, o que quer dizer isso no cidades autônomas? Vamos pegar num exemplo mais moderno. Vamos ver. Nós temos várias cidades aqui. Deixa eu pegar uma corzinha aqui mais, que destaque mais. Nós temos aqui Troia, Tebas, Atenas, Esparta. Pronto. No antigo território grego, todos os moradores dessas cidades se consideravam gregos e falavam, e aqueles que sabiam escrever utilizavam o idioma grego. Todos eles se consideravam gregos. Só que nenhuma dessas cidades era subordinada à outra. Vocês me entendem? Todas elas se autogovernavam e dependiam apenas de si. Professor, ainda não estou entendendo. Então vamos utilizar outro exemplo aqui. Opa, esse daqui é da questão. Pronto. Vamos pegar aqui o mapa da Paraíba. Percebam que, deixa eu pegar aqui outra cor. Temos várias cidades aqui. Temos Guarabira. Temos Campina Grande, Patos e temos a nossa capital, João Pessoa. Pois bem, esse aqui é o território da Paraíba, tal como aquele outro era o território grego, entendido? Todos os cidadãos dessas cidades não são paraibanos, não se consideram paraibanos, se consideram. Assim como os outros do mapa da Grécia Antiga, eles se consideravam gregos. Deixa eu colocar aqui o mapa. Eita caramba, me desculpem aqui que está meio complicado. Pronto. Vou pegar e redimensionar isso aqui para ficar mais bonitinho. Só para comparar. Percebam que cada uma dessas cidades aqui são cidades gregas, cada um dos seus moradores se consideram gregos e falam o idioma grego. Certo? E esse daqui é o território grego. Aqui nós moramos no estado da Paraíba, correto? Todas essas cidades aqui ficam dentro da Paraíba. Só que aqui nós temos uma diferença. Aqui nós temos uma capital, que é João Pessoa. Nessa capital fica o centro do poder político do Estado. Ou seja, aqui fica a sede do governo do Estado. O governo que controla todo esse território aqui. Certo? E, por conseguinte, esse governo desse estado é subordinado ao poder executivo, que fica em Brasília, que é quem comanda o Brasil, quem comanda o nosso país, comanda o Brasil. E quem é o chefe do poder executivo é a presidenta Dilma, que aí, depois da eleição, a gente não vai saber se ela ainda vai continuar ou não. Mas, por enquanto, aqui nesse momento, quem governa esse estado, é claro, é o governador, o nosso atual governador, que é aquele Ricardo Coutinho. E todas essas cidades aqui do estado da Paraíba, elas são dependentes politicamente e até mesmo economicamente da capital, que é João Pessoa. Aqui no governo do estado, ele manda a verba
para essas cidades e politicamente todas essas cidades elas respondem a essa capital que é João Pessoa. Voltando aqui ao território grego, isso aqui não acontece. Todas essas cidades aqui, elas são independentes umas das outras, tanto politicamente quanto economicamente. Nenhuma delas depende de uma ou de outra para poder existir. Estão entendidos? Então, essa questão está correta. Ou seja, a Grécia Antiga nunca chegou a formar um estado unificado, ou seja, um território, tal como é o estado da Paraíba ou o nosso país, que é o Brasil. Seu território, o território grego, era ocupado por várias cidades autônomas, cada uma com a sua própria organização social, política, religiosa e econômica. Um outro exemplo, se nós formos ver aqui, é que algumas dessas cidades aqui do território grego, como por exemplo, organização política, militar e religiosa. Questão religiosa. Para aqueles que não se lembram, nós até hoje chegou até nós a questão dos deuses gregos antigos. Nós tínhamos Zeus, que era o deus dos céus. Nós tínhamos Atena, que era a deusa da sabedoria. Que, inclusive, ela dá até o nome para essa cidade aqui, Atenas. Claro. Nós temos aqui Esparta, que, como alguns aqui já devem ter ouvido da boca do professor Valdir, era um estado militarista, portanto, eles adoravam o deus da guerra, que era quem? Ares. Certo? E por aí vai. Então, voltando, essa questão 2, essa letra B aqui está correta. Portanto, não é para marcar. Estamos entendidos? Então, vamos para a próxima. Letra C. A população da Grécia Antiga formou-se a partir dos aqueus, jônios, eólios e dórios. Essa questão está certa ou está errada? Está correta. Os aqueus, jônios, eólios e dórios foram os povos que formaram a cultura grega clássica. Eu vou mostrar aqui no outro mapa. Aqui nós podemos ver, temos aqui um gráfico, a Península Balcânica, que é onde era a parte europeia do território da Grécia, essa daqui. Temos aqui a parte das ilhas, como você viu, que é um território insular, que faz parte do território grego. E aqui o da Ásia Menor, que a gente falou aqui, que é uma das partes do território grego, que é a parte asiática. Então, na parte marrom nós temos os jônios, na parte roxa ou rosa nós temos os eólios, no verde nós temos os dórios e no amarelo nós temos os arcádios, que os arcádios a gente pode chamar de aqueus também, é porque aqui está com outro nome, mas está correto. São aqueus, dórios, eólios e jônios. Tudo bem? Então, essa letra C está correta, certo? Então não vamos marcar. E por último, as mulheres de Atenas tinham a mesma liberdade dos homens, pois Atenas era considerado o berço da democracia. Essa questão, meus amigos, é a questão errada. Mas por que ela está errada, professor? Não foi em Atenas que nasceu a democracia? Sim, está correto. Foi onde nasceu a democracia. Porém, a noção de democracia que surgiu na antiga Atenas era muito diferente da noção de democracia que nós temos hoje. Na democracia de Atenas, se você era uma criança, você não tinha direitos políticos. Se você era uma mulher, você não tinha direitos políticos também. Ao contrário de hoje, que as mulheres podem votar, podem escolher seus representantes e podem ser nossos representantes também. Um exemplo daí é a nossa presidenta Dilma, né? Uma mulher que chegou à presidência da República.
Porém, em Atenas as mulheres não tinham qualquer espaço na política ateniense. E os estrangeiros também, eles não eram considerados cidadãos. Eles não podiam votar. E além dos estrangeiros aqui, meus caros, não quer dizer que você venha de outro país, não. Basta você vir de outra cidade grega, você não poderia votar. Por exemplo, se você fosse um espartano que estivesse morando em Atenas, você não poderia votar. Se você fosse da ilha de Creta, você também não poderia votar. Ou seja, você poderia ser um grego, poderia ter o idioma grego, falar, escrever, poderia ser alguém importante até, reconhecidamente importante. Mas se você não fosse filho de pais e mães atenienses, ou seja, se seu pai e sua mãe fosse ateniense, você tinha poder político, você podia votar e podia ser eleito. Mas se um de seus pais, ou seu pai ou sua mãe, não fosse ateniense, você não poderia votar, nem poderia ser eleito. Mas como aqui na questão só fala das mulheres, e eu estendi um pouco, então nós vamos marcar essa. As mulheres de Atenas tinham a mesma liberdade dos homens, pois Atenas era considerado berço da democracia. Errado. As mulheres de Atenas não tinham quaisquer direitos políticos ou seja, eles não tinham nenhuma participação política nessa época. Então nós vamos marcar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Ficou meio feio, mas tudo bem. Entendidos? Esse é o fim da nossa primeira questão. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 2. Marque V para verdadeiro ou F de falso. As mulheres tinham menos liberdade em Atenas do que em Esparta. Correto. As mulheres em Atenas tinham menos liberdade do que em Esparta. Por quê? Em Atenas, as mulheres não eram consideradas nem cidadãs. Por mais que elas fossem filhas de pai e mãe atenienses, elas não tinham liberdade para fazer qualquer coisa lá. Certo? Então, verdadeiro. Diferentemente de Esparta, em Atenas não havia escolas públicas, embora a educação fosse obrigatória. Quando a criança chegava aos 7 anos, cabia ao pai enviar o filho a um mestre. Bom, pessoal, essa daqui, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei, até porque eu não li, não estou acompanhando ainda o livro que vocês estão lendo, mas eu vou arriscar, se fosse eu arriscaria que essa daqui é verdadeira, certo? Então vou marcar aqui que é verdadeira, mas não, vou fazer o seguinte, vou deixar em branco, até porque como eu não sei responder essa, eu teria para mim que eu responderia essa verdadeira, depois eu vou dizer a vocês por quê. Terceiro, o governo da cidade de Atenas era exercido por 2 reis que cumpriam funções militares e religiosas. Essa questão aqui, pessoal, está errada. É falso. Professor, onde é que está errado aqui, ó? Nessa partezinha aqui que diz 2 reis. O governo da cidade de Atenas era exercido por 2 reis. Isso é mentira. Porque, como existia a democracia em Atenas, a democracia era decidida por meio do voto. Assim como a gente decide hoje quem será os nossos governantes a partir da escolha, assim também era em Atenas. Quem era governado por 2 reis, que aqui nós chamamos de diarquia, que é o contrário que é diferente de monarquia. Monarquia, mono, 1 rei, diarquia, 2 reis. Então, quem tinha o governo de diarquia nesse momento era Esparta, não Atenas. Portanto, essa questão aqui está
errada, ou seja, você marca um falso aqui, tudo bem? Terceiro, Atenas é caracterizado por uma sociedade guerreira. Vamos marcar isso aqui. Guerreira. Onde os atenienses deveriam seguir uma disciplina extremamente rígida. Pessoal, isso aqui está errado. Atenas não tinha uma sociedade guerreira. Quem tinha uma sociedade guerreira, de novo, era Esparta, não era Atenas. A sociedade ateniense era uma sociedade extremamente culta. Era uma sociedade onde as pessoas se dedicavam mais às artes e à filosofia. Quem vivia de combates, quem vivia em função da guerra era Esparta. Portanto, essa questão aqui está errada também. Então você marca um falso. Eu estou marcando aqui do lado, mas é só para facilitar vocês verem aqui as opções marcadas. Mas é para marcar aqui do lado esquerdo. Tudo bem? Então, nós terminamos de responder essa segunda questão. Essa segunda opção aqui, diferentemente de Esparta e Atenas não havia escolas públicas, eu vou deixar em branco porque, sinceramente, se eu fosse responder isso aqui, seria na base do chute. Mas por mim, eu marcaria ela como verdadeiro. Mas como eu não tenho certeza, eu vou deixar ela em branco. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima questão. Então, pessoal, eu vou corrigir agora a questão 5. Eu vou adiar a correção das questões 3 e 4, porque como elas são discursivas, vai demorar mais. Então, vou resolver primeiro a questão 5, que é mais rápido. Questão 5. Veja que eu marquei isso aqui já, mas é porque, como eu estou fazendo o vídeo, não deu tempo de eu desmarcar isso aqui. Mas essa daqui na questão correta não, vou explicar. Primeiro, marca a alternativa correta. Em 478, Esparta liderou a criação de uma aliança militar marítima de defesa, a Liga de Delos, que chegou a reunir 200 cidades e estados e gerou volumosos recursos para Esparta. Isso aqui, meus amigos, está errado. Por que está errado? Por conta de 2 pontos aqui, ó. Primeiro, pessoal, aqui diz Aliança Militar Marítima de Defesa. Os espartanos não formaram uma aliança marítima. Quem formou essa aliança marítima aqui, que é ligado isso aqui à Liga de Delos, foi Atenas. Atenas é que formou uma aliança marítima que foi chamada de Liga de Delos. E Esparta formou uma aliança militar terrestre com soldados, que era chamada de Liga do Peloponeso, que era mais ou menos o nome da península onde ficava a cidade de Esparta. Vocês podem até ver aqui. Earthquake. No, Captain. Path formations. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! And these shields, boys! Remember this day, man. For it will be yours for all time. Bom, pessoal, esse trecho desse filme que vocês viram é chamado 300 de Esparta. É um filme mais ou menos recente, deve ser de 2006, se eu não me engano, que mostra a cena da batalha entre espartanos e os persas. Esses soldados que vocês estão vendo aqui no fundo, onde eu estou passando o mouse, eles são os persas. E esse homem aqui que você está vendo com esse elmo, que está liderando sua tropa, ele é um espartano. Ou seja, os espartanos eles se especializaram em combates em terra. Portanto, essa alternativa aqui, a Aliança Militar Marítima de Defesa, está errada, certo?
Se fosse no lugar de Esparta colocasse Atenas, essa opção estaria correta, mas por conta desse nomezinho aqui, a alternativa está errada. Entendidos? Pronto. Vamos ver nas outras opções. Em Atenas, mulheres, escravos e ex-escravos estrangeiros representavam a maior parte da população. Apesar de não serem considerados cidadãos, vamos marcar isso aqui, ó. Cidadãos, podiam participar das assembleias. Pessoal, como eu respondi aqui nas questões anteriores, quem não era cidadão ateniense não podia participar das assembleias. As assembleias onde decidiam os destinos de Atenas e onde eles escolhiam seus líderes. E vocês podem ver que logo aqui no começo da questão, mulheres, deixa eu tirar isso aqui, mulheres, escravos e ex-escravos estrangeiros eram todas aquelas pessoas que não tinham direitos políticos, que não podiam votar em Atenas. Portanto, essa questão aqui está errada. Certo? Pois bem, vamos passar para a próxima. As guerras greco-pérsicas, guerras greco-pérsicas, eram guerras entre gregos e persas, como vocês viram agora no vídeo de 300 de Esparta. No final do século no final do século 6 a.C., o imperador persa Dário decidiu invadir o território grego. Os atenienses, como não eram voltados para a guerra, não conseguiram defender o mundo grego e acabaram sendo derrotados na Batalha de Maratona. Essa questão, meus caros, está errada. Não só os atenienses conseguiram derrotar os persas na Batalha de Maratona, inclusive tem até uma curiosidade que eu vou dizer a vocês. Maratona não lembra aquele esporte olímpico onde você tem que correr uma determinada distância e que você vai competir com vários concorrentes? Pois bem, logo após essa vitória dos atenienses contra os persas em Maratona, eles mandaram um mensageiro até a cidade de Atenas. Esse mensageiro, meus caros, ele foi a pé, correndo. Eles não utilizavam cavalos nessa época. Então ele foi correndo de Maratona até Atenas. Eu não tenho aqui o mapa mostrando de onde era Maratona para Atenas, mas era uma distância muito grande. E reza a lenda que ao chegar em Atenas, esse mensageiro disse: vencemos. E assim que ele disse a mensagem vencemos, ele caiu morto. Por isso, essa é a lenda de Maratona, que um mensageiro correu vários quilômetros para dar a mensagem da vitória dos gregos sobre os persas. Pois bem, o que é que está errado aqui? Está dizendo que os gregos não conseguiram defender Atenas, defender o mundo grego. Isso aqui está errado. E aqui está pedindo a questão correta. Então, por eliminação, a questão correta é a letra D, que diz: Esparta foi fundada pelos dórios. Se você não se lembrar quem foram os povos que fundaram Esparta, se lembre. Vou dar uma dica aqui bem estranha. Dórios lembra o quê? Lembra dor, porrada, briga. E quem eram os brigões do mundo grego? Eram quem? Os espartanos. Portanto, a gente pode associar os dórios com Esparta, certo? Outra. Seus governantes mantiveram a cidade isolada das outras polis. O que era polis? Polis é um nome grego que significa cidade.
Mantiveram a cidade isolada das outras polis e adotaram uma rígida disciplina militar. Correto. Para tanto, criaram um exército permanente para guerrear a qualquer momento. Está correto. Se você não souber resolver uma questão dessa de marcar, analise devagar as questões e sublinhe ou circule aqueles fatos que chamam mais atenção e veja se está correto ou não. Por aqui, nós assinalamos por eliminação, mas se você for analisar todas as informações aqui, está correto. Se você não souber, pesquise o que é que as outras questões têm de errado, sublinhe, deixe algum sinal para dizer que essa questão está errada e marca correta. Se for a questão incorreta, você marca quais são os sinais que diz que essa questão é correta e você encontra a incorreta por eliminação, certo? Pois bem, vamos para... Bom, pessoal, nós vamos aqui responder a questão 3. Atenas e Esparta foram as duas cidades, se lembre aqui que polis é cidade, foram as duas polis que mais se destacaram na história política da Grécia Antiga. Aponte as principais características de cada uma delas. Então, pessoal, quais são as principais características de Esparta e de Atenas? Vou desmarcar aqui os layers. Para quem não sabe, esse daqui é o Photoshop. Eu estou usando o Photoshop para poder resolver aqui as questões, para ser mais didático para vocês. Atenas. Primeiramente, quais eram as características de Atenas, comparando com Esparta? Primeiramente, a democracia. Atenas podiam escolher os seus governantes. E se você fosse considerado um cidadão ateniense, tanto você podia votar como ser votado. Em Esparta, nós tínhamos o que nós chamamos de diarquia, que quer dizer o quê? 2 reis. Um rei para assuntos militares e outro rei para assuntos religiosos, certo? Alguma dúvida aqui? Educação. A educação em Atenas ela era restrita. Vocês viram que eu coloquei esses cifrões aqui, né? Ou seja, só quem tinha condição de pagar podia ter educação em Atenas. E era uma educação mais filosófica. Era uma educação mais, digamos assim, no campo das ideias, no campo das artes. Tudo bem? No caso de Esparta, como Esparta era um estado militarista, uma cidade militarista que vivia da guerra, a educação ela era geral, que começava da infância, eu acho que é dos 7 anos de idade até os 16, você era separado dos seus pais e recebia um rigoroso treinamento militar. Para quê? Para que você se tornasse um soldado exemplar que pudesse servir a cidade de Esparta. Entendido? Voltando para Atenas. Atenas, ela sobrevivia do comércio. Como Atenas tinha um relevo, a cidade de Atenas tinha um relevo muito acidentado, ela não tinha condições de plantar os bens que ela precisaria consumir, sua comida. Então, a saída que ela teve foi de fazer comércio com outras cidades gregas ou até mesmo outras cidades fora do território grego, como por exemplo os egípcios, os fenícios, aqueles povos que a gente viu na parte asiática, que tinha alguns territórios gregos lá, onde hoje é a Turquia. Eles faziam comércio com todos esses povos. Já em Esparta, a principal atividade deles era a guerra. Porém,
o território onde a cidade de Esparta existia era propício para a agricultura. Então, o que eles precisavam para se alimentar, eles mesmos plantavam. E o restante que eles precisavam, eles iam, guerreavam com alguma outra cidade, saqueavam e obtinham de lá o que eles precisavam. Entendido? Vamos ver aqui questão das mulheres. Tá meio pequeno aqui, mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Mulheres. As mulheres em Atenas, elas não participavam da política. Por quê? Porque elas não eram consideradas cidadãs da cidade de Atenas. Mas, poxa, professor, mesmo se ela fosse filha de pai e mãe ateniense, ela, teoricamente, ela deveria ser considerada uma cidadã. Só que não era assim em Atenas. A democracia de Atenas, ela só era reservada aos homens, como eu expliquei antes. Somente aos homens, e principalmente se você fosse filho de pai e mãe ateniense. Se você fosse homem e filho de pai e mãe ateniense, você era considerado cidadão. As mulheres, elas não participavam da política, como eu disse antes, e cuidavam apenas do ambiente doméstico, ou seja, elas só cuidavam da casa, do lar. É uma coisa meio machista, mas isso é uma coisa que ainda ocorre até nos dias de hoje. Por favor, as meninas não me considerem machista não, mas isso aí era o que está registrado na história, por favor. Vou mudar aqui. Já em Esparta era diferente. Elas cuidavam dos assuntos do lar, mas elas tinham a liberdade para dar ordens aos escravos. Ou seja, elas tinham uma certa autonomia, elas tinham mais poder. E elas tinham também lugar cativo nas assembleias, ou seja, elas podiam participar das assembleias, ou seja, elas podiam discursar na assembleia. Não quer dizer que elas poderiam ser escolhidas para ser representantes de Esparta, podiam ser líderes em Esparta, não é isso. Mas elas tinham mais privilégios, mais liberdade em Esparta do que em Atenas. Por que isso? Porque como Esparta era um estado mais militarizado, quem aqui já viu filmes de guerra, geralmente nas guerras você só vê homens combatendo. E se um desses espartanos falecesse e ele tivesse uma família, caberia à mulher tomar conta dos filhos, da casa, dos bens desse falecido marido. E se elas não tivessem essa autonomia, elas praticamente ficariam na miséria. E como os espartanos, eles valorizavam muito que as suas crianças se tornassem soldados que pudessem servir a cidade, então eles permitiram que as mulheres tivessem alguns privilégios. Tudo bem assim, mas isso não quer dizer que as mulheres espartanas elas tinham poder para eleger um líder, até porque aqui em Esparta não era uma democracia, era uma diarquia, como eu disse. Ou seja, era um reino com dois reis, digamos assim. Um rei militar e um rei religioso. Tudo certinho? Pois bem, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, eu vou responder aqui a última questão, que eu não respondi aqui por ordem, porque essas questões de marcar, elas são mais rápidas para você resolver. E no Enem, assim, geralmente você vai ter só questões de marcar, mas é bom também que vocês treinem com as chamadas questões discursivas para vocês treinarem seu raciocínio. No último vídeo, que eu estou gravando uma série de vídeos aqui, mas eu vou unir todos eles e vou enviar para o YouTube e vocês vão assistir cada um deles em um só. No último, nós tratamos Esparta e Atenas, quais eram as características dessas duas cidades, e eu apontei quais eram as características principais de cada uma das cidades. Entendido? Agora nós temos que ver aqui a última questão, o que foi a Guerra do Peloponeso.
para nós entendermos bem o que foi a Guerra do Peloponeso, nós temos que ver as chamadas guerras médicas. O que foi, professor? Quer dizer que os médicos andaram brigando uns com os outros? Não é isso. Não é briga de cirurgião com cardiologista ou algo assim. É porque era o seguinte: na época, os persas, na época que eles invadiram a Grécia, os persas também eram conhecidos como medos. E dessa invasão persa, que na época era um dos maiores impérios que se tinha notícia, talvez fosse o maior na época, as cidades gregas, como eu mostrei antes, cada cidade grega era independente de si. Então, para elas se defenderem melhor desse inimigo externo, elas foram obrigadas a formarem alianças militares de forma que facilitasse a defesa do território grego. Nós tivemos duas principais alianças que eram centralizadas na figura de Esparta e na figura de Atenas, certo? E que alianças militares eram essas? Essas alianças elas receberam o nome de ligas. Nós tínhamos aqui, com Atenas, nós tínhamos a chamada Liga de Delos. Liga de Delos. Essa Liga de Delos, ela formou uma aliança militar marítima, ou seja, a Liga de Delos, liderada por Atenas, eu vou até desfazer isso, que isso aqui está parecendo um outro objeto, mas tudo bem. Por favor, não riam não quando vocês olharem isso daqui. Essa aliança militar marítima, ela serviu para combater os persas via mar. Entendido? Por que Atenas? Porque Atenas era uma das principais cidades gregas e Atenas era muito forte no comércio marítimo, ou seja, ela tinha experiência em navegação. Entendido? Atenas, Liga de Delos, Aliança Militar Marítima. Entendido? Agora nós vamos para a próxima. Esparta, aqui ó, Esparta. Esparta também formou uma aliança militar, mas Esparta formou uma aliança militar terrestre, chamada de chamada de Liga do Peloponeso, onde os espartanos, que tinham mais experiência em combates de terra do que em mar, eles lideraram os soldados em terra no combate contra os persas. Aqui nós podemos ver um soldado espartano, esse com a capa vermelha, e esses daqui são exemplos de soldados persas. Esse daqui é um trecho retirado do filme 300 de Esparta, que mostrou uma batalha em que 300 espartanos enfrentaram um enorme contingente persa. Tudo bem? Quem tiver curiosidade, por favor, assista o filme, certo? Mas como vocês podem ver, é um filme meio violento, mas geralmente os meninos gostam de filmes violentos, as meninas não gostam muito não, mas se quiserem ver por curiosidade, vocês podem ter um pouco do exemplo aqui. Entendido? Se lembra aqui na questão 5, que falou de uma aliança militar, blá blá blá. Excluem isso aqui. Desculpe. Vamos fazer o seguinte. Aqui não está Esparta. Troque Esparta por Atenas. Em 478 a.C., Atenas liderou a criação de uma aliança militar marítima de defesa, a Liga de Delos. Como eu disse antes, Atenas ela tinha grande experiência marítima. Então, ela reuniu todas as cidades-estados costeiras e formou uma grande frota naval para enfrentar os persas via mar. Essa frota chegou a reunir cerca de 200 cidades e estados e gerou volumosos recursos para
Vamos riscar esse Esparta aqui, se lembra. Onde você lê Esparta aqui? Atenas, Atenas. Isso aqui está correto. Após a vitória dos gregos contra os persas foram derrotados. Esses recursos foram enviados para Atenas. Atenas ficou muito rica por conta desses recursos que essas cidades-estados enviaram para Atenas. Tanto é que durante um certo período, esses recursos serviram para financiar uma grande quantidade de obras de arte, de obras filosóficas. Foi um período de ouro para a cidade de Atenas. E Atenas cresceu tanto economicamente como politicamente também. E esse aumento do seu poder político começou a incomodar Esparta. Esparta também tinha um grande poder político, inclusive militar, e ela se sentia incomodada com esse aumento desse poder de Atenas. E então, o que foi a chamada Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso, meus amigos, foi para decidir quem era a cidade-estado mais poderosa da Grécia, aquela que iria ter a supremacia do comando das cidades, não diria comando das cidades-estados, mas ia mostrar quem era a cidade-estado mais influente, entendeu? Então, a Guerra do Peloponeso é a região onde fica a cidade de Esparta, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, Esparta, tem algumas outras cidades aqui, Corinto. Foi mais ou menos nessa região que teve a chamada Guerra do Peloponeso, que foi entre as cidades-estado lideradas por Atenas e as lideradas por Esparta, para decidir quem entre Esparta e Atenas iria ser a cidade que iria ter o maior poder dentro da Grécia. Pois bem, depois de muitos conflitos, quem se tornou a cidade vencedora foi, obviamente nem tanto. Foi uma batalha equilibrada, porém ela teve um vencedor que foi Esparta. Esparta conseguiu vencer a Guerra do Peloponeso e com isso ela se tornou a principal cidade grega, certo? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Só que essa vitória de Esparta, ela não veio de graça. Por conta do combate, que ele foi muito demorado, as forças tanto de Esparta quanto de Atenas estavam praticamente esgotadas. Mesmo Esparta tendo sido a vitoriosa do conflito, que se tornou a principal cidade grega, ela não tinha mais condição militar nem econômica para defender a Grécia de outros invasores externos. Tanto é que pouco tempo depois, vocês estão vendo esse nome aqui, Macedônia, os macedônios, pouco tempo depois, alguns anos depois da Guerra do Peloponeso, eles invadiram a Grécia e tomaram conta desse território grego aqui. Está entendido? Bom, com esse vídeo aqui, com essa última explicação, eu encerro o meu vídeo. Espero que esse vídeo dessa correção dessa prova
possa ajudar vocês na prova de recuperação que vocês vão ter, que vai ser ministrado. Eu desejo boa sorte para vocês e até mais.